meu nome é Luciana Lima, sou daqui da comunidade do Sítio Brejinho, participo do grupo de teatro Instrumentos do Senhor. Estamos aqui no local onde é apresentado o Teatro da Paixão de Cristo, para falar um pouco sobre o nosso grupo de teatro Instrumentos do Senhor. Então, o nosso grupo ele teve início a partir do grupo de oração. Então, as pessoas do grupo de oração tiveram a ideia, né, de encenar a Paixão de Cristo, primeiramente para evangelizar tanto as pessoas da nossa comunidade, do Brejinho, como também da comunidade da Santana, já que os grupos eram feitos todos juntos. Então, a partir daí, ele começou a ser programado. Inicialmente era feito só com pessoas mesmo da comunidade, era um teatro pequeno, onde a gente se vestia com nossas próprias vestimentas, né, com lençóis, as coisas mesmo que a gente tinha em casa para poder fazer essa encenação. E era uma encenação pequena, feita apenas com o pessoal daqui mesmo e dos grupos de oração. Com o passar do tempo, o teatro ele foi aumentando, mais pessoas foram participando, além das pessoas do grupo de oração, outras pessoas da comunidade, jovens, crianças, pessoas adultas, né? Agricultores também da comunidade. E hoje ele já tem uma dimensão bem maior, não apenas da nossa comunidade, mas para a cidade e também para o Ceará. Eu fiz vários personagens, né, dentro do teatro, fiz personagem de povo. Inicialmente comecei sendo povo, participando da multidão, já fiz o papel de Verônica, já fiz a mulher de Herodes. O nosso teatro inicialmente ele era apresentado na frente da igreja aqui do Brejinho e também da igreja de São Pedro, lá na Santana. Hoje a gente apresenta aqui nesse espaço, vocês podem ver. É um espaço grande, mas também que todos os anos a gente precisa limpar, precisa da colaboração de todo mundo, né, para que haja toda uma preparação para que seja apresentado o teatro. É um espaço que a gente pega emprestado, graças a Deus. Os donos têm o prazer de nos doar todos os anos para a gente fazer a nossa apresentação. O teatro dentro de nossa comunidade, ele trouxe assim um papel muito importante, né, para as famílias, para as crianças e principalmente também para os jovens. Porque ele traz, além de muitas oficinas, tem o envolvimento de todo mundo, né, de pessoas adultas. As crianças, elas se divertem participando, apesar de dar muito trabalho, mas a gente gosta de ter esse trabalho, até porque desde já vai incentivando o gosto pela arte, pela cultura. Os jovens eles se envolvem bastante, né, nas experiências, nas oficinas. E os adultos, além dessas experiências de participar do teatro, né, são pessoas também agricultoras, eles têm todo o conhecimento, trazem o conhecimento deles para a gente e adquirem conhecimento dentro do teatro também. Quando a gente vai começar as apresentações, né, então é aquela movimentação, todo mundo envolvido, muito trabalho, os ensaios, é uma sensação muito boa que dá na gente, né? Tem todo o cansaço, mas tem aquele nervosismo também da estreia, do primeiro dia, né, das pessoas, como as pessoas vão vir participar, o que as pessoas esperam de cada um de nós. Então a gente tenta sempre dar o melhor. E no final, né, das apresentações fica aquela sensação de gratidão, a sensação de saudade na gente, né, para esperando já os próximos anos, o próximo trabalho. Infelizmente, diante dessa pandemia, né, tá com 2 anos que a gente não apresenta o teatro. Então, é um sentimento assim de tristeza na gente, né? Fica faltando algo dentro da gente, na nossa comunidade, quando chega o tempo dos ensaios, então da saudade das pessoas, da saudade dos encontros, né? Saudade de ver os amigos, de estar ali, de conversar, de participar e de também, né, levar essa cultura, né, esse teatro, essa arte para as pessoas. Todos os anos as pessoas já esperam, né, já tem um tempo certo, as pessoas já esperam essas apresentações, esse momento de reflexão. Então está fazendo muita falta mesmo esses 2 anos e a gente espera que próximo ano, se Deus quiser,
né, já esteja tudo mais calmo, já tenha passado mais esse período de pandemia e que a gente possa retornar, né, com muito gás, com muito fervor e com muito entusiasmo os nossos trabalhos. Nós estamos entrando no 2º ano, que estamos sem ter a paixão de Cristo, e para a nossa comunidade é uma falta muito grande, porque é um dos principais eventos, né, de cultura, de envolvimento para as pessoas da comunidade, né, para as crianças, para o jovem. Então está fazendo muita falta para a nossa comunidade, já que as crianças, né, os adolescentes ficam na ansiedade de participar de todo esse movimento. Então é um movimento que fez, né, que está fazendo muita falta dentro da nossa comunidade. Olá, gente, eu sou Carlinhos de Deus, meu nome completo é Francisco Carlos da Silva, mas me chamam de Carlinhos de Deus, e sempre estive presente aqui com esse pessoal do teatro, né? Hoje vivo de música, mas comecei a tocar realmente, de fato, na igreja. Tudo que tenho e sou vem de Deus, devo a Deus. Experiências maravilhosas na renovação carismática, nos grupos de teatro. E hoje estamos aqui para falar sobre o encontro, sobre a peça Paixão de Cristo, as falésias da paixão. O instrumento do Senhor começou paralelo a esse nosso ingresso na renovação carismática, né? Então a gente, com o intuito de evangelizar, nós estávamos buscando a melhor maneira de levar a palavra de Deus, de evangelizar, de chegar a tocar o coração das pessoas. E aí, entre elas tinha a música, que o Ministério de Música é objeto de suas canções, ao qual eu também fiz parte muito tempo. E veio também a outra expressão artística, que seria o teatro. E mesmo sem saber, sem ter técnica, nós nos arriscamos e começamos a interpretar algumas passagens bíblicas, algumas cenas que vinha na nossa cabeça, alguma conversão que a gente imaginava de um drogado, de uma prostituta, de um bêbado. A gente começou a mostrar na prática como era esse processo de conversão. Então o instrumento do Senhor surgiu aí, nesse movimento de renovação carismática, e com o objetivo mesmo específico de evangelizar, de levar a palavra de Deus às pessoas. A paixão de Cristo, eu posso dizer que é o ápice, né, do nosso grupo. O instrumento do Senhor, ele começou trabalhando mais peças pequenas, mas veio aquele desejo, né, de fazer, de encenar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, é como eu digo, a gente não tinha técnica, a gente não tinha recurso, mas a gente tinha a vontade e a fé e a união, né, do grupo. E demos esse pontapé inicial. Foi a primeira experiência, foi marcante, foi uma coisa assim que nos fez chegar até hoje, nos fez estar aqui até hoje, porque por mais que seja o mesmo roteiro, por mais que seja quase as mesmas falas, porque a palavra de Deus é imutável, mas a cada apresentação a gente tem uma experiência nova e a gente tem um fruto, a gente tem uma conversão, a gente tem os testemunhos das pessoas que chegam e dizem, ó, não para não. Não para não, e tá bonito, tá ficando bonito. Então isso vem incentivando muita gente, e a gente vem vendo que existe a ação de Deus também nessa encenação, nessa peça de teatro. A Paixão de Cristo na nossa comunidade, ela começou mesmo, como eu disse, da vontade da gente, do desejo de evangelizar, e as dificuldades eram imensas. Primeiro porque a gente não tinha roupa, né? E para a gente encenar, a gente precisava de um traje de época. E aí a gente ia atrás dos lençóis da gente, né? Cada um levava um lençol, dois. Aqui no interior a gente pega a rede, tira o punho, né? E vira o lençol.
E aí a gente levava esses lençóis mais grossos, mais coloridos, e ia se envolvendo, e pregando, e dando um ponto aqui, outro ali, botando um clipe aqui, outro ali, fazendo faixa, né? E começamos assim. A gente não tinha iluminação, e aí nós fazíamos o canhão de luz antigamente. Hoje em dia está tudo moderno, né? O canhão de luz antigamente a gente pegava um frande grande, uma lata grande e fazia o tubo, e dentro do tubo a gente colocava uma lâmpada quente, né? Que a gente, só Deus sabe como é que a gente conseguia segurar para mirar, para focar. E a outra iluminação a gente fazia com tocha, com uma lâmpada aqui, outra ali, que a gente conseguisse por acaso, uma lanterna. Então era uma dificuldade imensa, mas uma dificuldade que só fez a gente crescer. Eu acredito muito nisso, que momentos difíceis, tempos difíceis, fazem homens difíceis. Dificuldades fazem brotar o melhor da gente. Então a gente teve muita dificuldade no início, a gente não tinha recurso de nada, mas a gente tinha essa boa vontade. A roupa era nossos lençóis, a iluminação era como eu falei, não é? A cruz, a gente sempre prezou por isso. A gente era uma cruz de madeira. Eu acho que eu fui o primeiro Cristo da peça, e a cruz era uma cruz de madeira mesmo, aquela que eu ia ser crucificado e eu tinha que carregar e levar muita chicotada, né? Que nem sempre o ator, que a gente chama de ator porque a gente é bom, né? Mas eram os amigos da gente, os agricultores, o pessoal do grupo de oração. Nem sempre os que faziam o papel de guarda, eles acertavam só na cruz, então acertava em mim. E a coroa de espinho era uma coroa de espinho de verdade. Os camaradas iam na mata, tirava aquele espinho, que a gente chama espinho de judeu, que para quem não conhece é um espinho que tem um espinho generoso, e eles faziam, se cortando, se furando, faziam, e depois cortava os espinhos que tinha na parte de dentro e deixava os externos. Só que a gente, no meu caso, a gente não tinha experiência. A primeira vez que eu fui crucificado, quando colocaram a coroa aqui, foi ótimo, mas quando eu escorei na cruz, a coroa rodou, desceu e o espinho me furou, mas a gente suportava de boa. Passei a peça, quando terminou foi que eu comentei com o pessoal, né? Mas tudo em nome dessa nossa vontade, dessa nosso desejo de evangelizar. E a mim, particularmente, tem uma cena que chama muita atenção, porque quando eu fazia o Jesus, minha mãe foi assistir uma vez, e ela entrou tanto, o pessoal se emocionou tanto, né, que ela chorava e ficava dizendo para o ator que estava me batendo, né, deixa estar, depois eu te pego. Então isso ficou bastante assim, porque o pessoal chorava, o pessoal se comovia, o pessoal via uma verdade naquela encenação da gente, apesar das dificuldades. Esse envolvimento da comunidade com o grupo de teatro, ele surgiu nessa época também, porque quando chegou a renovação carismática na minha comunidade, nós não fomos bem aceitos, né? A gente era mal visto, e tem até testemunho de pessoas que hoje são muito engajadas, como é o caso de Paulinho, que é uma das conversões mais sinceras que eu vejo. Ele chegou a jogar pedra na porta da igreja, né? Porque era tudo muito novo. Você cantar, dançar para Deus, na presença de Deus, era tudo muito novo. E nós fomos criados numa comunidade muito arcaica, e o pessoal não entendia. Mas o teatro veio contribuir para isso também. Quando eles viram que a gente tinha retidão no coração, que a gente tinha essa conversão sincera, eles começaram a apoiar. Os primeiros anos não, mas depois eles começaram a se movimentar. Gente que não fazia parte da peça, mas que queria cavar um buraco, enterrar uma estaca, que queria esticar uma corda. Então isso marcou muito assim a gente, sabe? E hoje ainda a gente tem esse apoio da comunidade, né? Os que vêm todo ano, não participa do teatro, mas todo ano vem e faz junto com a gente essa peça. E os que não participam, que ficam nos bastidores, mas leva água,
traz alimento, faz uma viagem de caminhão, de trator, pega uma máquina se for preciso. Então a gente tem muito isso. Esse teatro ele une, ele agrega muito. Queria pedir perdão porque a gente depois vai ficar assim, emotivo, né? A importância é essa que eu acabei de falar, essa unidade, essa união. Nós vivemos, né, tempos difíceis, jovens que nem sempre estão no caminho correto, mas a gente tem esse movimento dentro da comunidade que une, né, e a gente acolhe, a gente agrega, a gente une, a gente aconselha quando a gente acha que está errado, né, quando a gente acha que pode contribuir. Então isso é muito, muito importante para nós, assim, enquanto sociedade, né? Eu vejo essa encenação assim como um foco de luz, uma chama, né? Em meio a tanta dificuldade que a gente tem, eu vejo como uma esperança da gente trabalhar mais, acolher mais, crescer mais, não é? E um projeto que começou tão pequeno, com tanta dificuldade, hoje em dia ele já está começando a caminhar, já está começando a gente já tem uma visibilidade, né, no mapa cultural, a gente já tem uma visibilidade aí nas mídias sociais, mas o mais importante é isso aí, não é a visibilidade, não é a proporção que isso vai chegar. O mais importante é a essência, é a gente saber que nós estamos ali para evangelizar, para acolher e para orientar, para cuidar, né, para cuidar desses jovens, desses adultos, dessas crianças, que elas tenham como referência a gente, como cidadão, como pai de família, como filho, que elas tomem como referência a gente, que a gente se esforça para isso, para ser exemplo, né, e para contribuir na formação, porque eu acredito muito, eu sou professor, eu acho que a massa moldável, não que a gente vá fazer uma pessoa, mas a gente contribui na formação dela, né? Então, como é importante uma criança, as minhas, desde pequena que participam da Paixão de Cristo, e como é importante. Todo ano elas dizem, pai, a Paixão de Cristo, eu quero participar, eu quero fazer tal papel, eu quero isso. Então, como é importante essa convivência, essa socialização deles ou delas, né, junto com esse pessoal do teatro, né, o empenho, o pertencer a um grupo, ao ser, novas amizades sadias. Então, esse legado, eu acho a importância desse legado. A arte e a fé. Eu trabalho com arte, né? Eu não me sinto artista ainda. Eu acho que eu só trabalho, vivo através da arte. Sou músico, trabalho na noite. Mas quando se fala em arte, para ou a serviço da fé, eu lembro de um encontro que eu fui lá em Aparecida do Norte com um pregador chamado Martim Valverde, que ele compôs uma das músicas que a gente conhece, né, que a grande maioria conhece, que é Ninguém te ama como eu. Então, Martim Valverde é um grande nome. E ele começou o evento dizendo assim: você que quer evangelizar através da música, você que toca violão, pense, quando foi que você limpou o seu instrumento? Quando foi que você trocou as cordas do seu instrumento? Elas estão boas? Elas estão com a sonoridade boa? Quando você vai tocar uma música para evangelizar, você dá um dó, canta um pedaço da música, depois para e diz, não, peraí, deixa eu caçar outra nota, deixa eu botar aqui. Então, ele questionou isso e eu não esqueci mais nunca. É preciso a gente fazer primeiro a nossa parte. Então, se eu estiver com o controle do instrumento, se eu estiver com o controle da voz, se eu estiver com a música na cabeça, se eu estiver pronto para executar a minha melodia,
então eu vou rezar e vou pedir a Deus que Ele use isso, o melhor de mim, para chegar até a pessoa que eu estou pretendendo levar essa mensagem, no meu caso, de evangelização ou de música secular, música brasileira. Então, para mim, às vezes eu chego muito cansado em casa e a pessoa não entende, porque quando eu canto uma música de amor, eu estou vivendo as emoções daquele cara que compôs aquela música de amor. Quando eu canto uma música de protesto, eu estou vivendo as emoções daquele cara que fez a música de protesto. Então, a arte é uma linguagem, é uma comunicação. No meu caso, a arte da música. Então, eu preciso comunicar, eu preciso levar uma mensagem. E no caso do teatro, a arte é mais bela ainda, porque não é só a voz. O teatro usa a voz, tem a técnica de voz, tem a impostação vocal, né? Mas ele usa o corpo, ele usa a expressão facial, ele empresta o corpo para transmitir aquela mensagem, então a mensagem chega mais forte. Da evangelização perpassa por isso, por eu me preparar, ainda que pouco, ainda que meus conhecimentos sejam poucos, mas eu preciso estar apto, eu preciso zelar por aquela arte ali, fazer um curso, outro curso, aperfeiçoamento disso, daquilo, para quando eu chegar ao consumidor, a pessoa que vai estar ali, né, eu poder viver o que eu estou cantando, eu viver o que eu estou representando, para que a pessoa também seja tocada através do lúdico, através do belo e através da sensação, da emoção, porque a arte, ela desperta sensações, emoções, né? Eu, enquanto professor de música, a música ela tem esse poder e eu trabalho muito isso, a sensação, o lúdico, né? Às vezes uma música bem cantada, bem tocada, remete a você a um passado bom, a uma experiência boa que você teve com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, num dia de lazer. Então, quando eu consigo tocar uma música bem tocada e sentir a música e fazer o outro sentir essa música, então eu estou exercendo essa arte. E essa arte eu quero e uso e quero que Deus a cada dia use mais na minha vida para evangelizar, para levar paz. Eu escuto muitas pessoas dizer, rapaz, a gente vai para a festa com o Carlinhos, quando termina sai numa tranquilidade. Então que bom que eu estou conseguindo transmitir essa paz. Mas repito, tudo que tenho e sou, devo a Deus, foi Ele que me deu e é para Ele sempre, né?